O desaparecimento de Maura Murray. Maura Murray, nascida em 4 de maio de 1982, é uma americana que desapareceu na noite de 9 de fevereiro de 2004, após um acidente de carro na Rota 112, perto de Woodsville, New Hampshire, uma vila em Averion. Seu paradeiro permanece desconhecido. Ela era uma estudante de enfermagem de 21 anos de idade, completando seu primeiro ano na Universidade de Massachusetts Amherst no momento de seu desaparecimento. Na tarde de segunda-feira, 9 de fevereiro, antes de deixar o campus da universidade, ela enviou um e-mail aos professores e supervisor de trabalho, escrevendo que estava tirando uma semana de folga devido a uma morte na família. Segundo a família dela, não houve morte. Às 19h27, uma mulher local relatou um acidente de carro em uma esquina da Rota 112 adjacente à sua casa. Um motorista que passava perto também parou no local e perguntou à mulher que dirigia o carro se precisava de ajuda. Ela recusou, alegando ter chamado assistência na estrada. Ao chegar em casa alguns minutos depois, o motorista relatou o acidente aos serviços de emergência. Às 19h46, policiais chegaram ao local, mas a mulher havia desaparecido. A polícia localizou o veículo até Murray e inicialmente a tratou como uma pessoa desaparecida, acreditando que ela poderia querer desaparecer voluntariamente. Essa especulação foi baseada em seus preparativos para a viagem, sobre os quais ela não confidenciou nada a amigos ou familiares, e em nenhuma evidência óbvia de jogo sujo. Em 2009, o caso de Murray foi entregue à Divisão de Casos Frios de New Hampshire, e as autoridades estão tratando-o como um caso suspeito de desaparecidos. Nos anos após o desaparecimento de Murray, seu caso receberia atenção da mídia em 2020 diz a Peared, e também receberia especulações significativas em fóruns e fóruns da internet, com teorias que vão do sequestro ao desaparecimento voluntário. Em 2017, o caso foi objeto de uma série de documentários na rede Oxygen, que descreveu o desaparecimento de Murray como o primeiro mistério policial da era das mídias sociais, ocorrendo dias após o lançamento do Facebook. Maura Murray nasceu em 4 de maio de 1982, em Amherst, Massachusetts, o quarto filho de Frederick Fred e Laurie Murray. Ela tinha um irmão mais velho, Fred, duas irmãs mais velhas, Kathleen e Julie, e um irmão mais novo, Kurt. Maura foi criada em uma família católica irlandesa. Quando ela tinha 6 anos, seus pais se divorciaram, após o que Maura viveu principalmente com sua mãe. Murray se formou na Whitmanson Regional e em Shoal, onde era uma atleta importante na equipe de atletismo da escola. Ela foi aceita na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, Nova York, onde estudou engenharia química por 3 semestres. Após seu primeiro ano, ela se transferiu para a Universidade de Massachusetts Amherst para estudar enfermagem. Amherst, Massachusetts, centro, onde Murray frequentou a universidade, Adley, esquerda, onde bateu o carro do pai 2 dias antes de seu desaparecimento, e Anson, à direita, sua cidade natal. Em novembro de 2003, 3 meses antes de seu desaparecimento, Murray admitiu usar um cartão de crédito roubado para pedir comida em vários restaurantes, incluindo um em Adley, Massachusetts. A acusação foi continuada em dezembro para ser descartada após 3 meses de bom comportamento. Na noite de 5 de fevereiro de 2004, Murray falou ao telefone com sua irmã mais velha, Kathleen, enquanto ela estava de serviço no emprego de segurança do campus. Eles discutiram os problemas de relacionamento de Kathleen com seu noivo. Por volta das 22h30, enquanto ainda estava no seu turno, foi relatado que Murray caiu em prantos. Quando seu supervisor chegou à sua mesa, Murray estava completamente zoneada. Nenhuma reação. Ela não respondeu. O supervisor acompanhou Murray de volta ao seu dormitório por volta de 1h20. Quando perguntado o que havia de errado, Murray disse 2 palavras: minha irmã. O conteúdo desta chamada permaneceu desconhecido até 2017, quando Kathleen explicou publicamente a conversa. Kathleen, uma alcoólatra em recuperação, recebeu alta de uma clínica de reabilitação naquela noite e, a caminho de casa, seu noivo a levou a uma loja de bebidas, o que causou um colapso emocional. No sábado, 7 de fevereiro, o pai de Murray, Fred, chegou a Amherst. Ele disse aos investigadores que ele e Murray foram às compras de carro naquela tarde e depois foram jantar com um amigo de sua filha. Murray deixou o pai em seu quarto de motel e, emprestando seu Toyota Corolla, voltou ao campus para participar de uma festa no dormitório.
Ela chegou às 22h30. Às 2h30 do domingo, 8 de fevereiro, ela saiu da festa. Às 3h30 da manhã, a caminho do motel de seu pai, ela atingiu um trilho de guarda na Rota 9 em Adley, causando quase os $10.000 em danos no carro de seu pai. O oficial responsável pela resposta escreveu um relatório de acidente, mas não há documentação dos testes de sobriedade em campo. Murray foi levada para o motel de seu pai e ficou em seu quarto o resto da manhã. Às 4h49, houve um telefonema para o namorado dela pelo telefone de Fred. Os participantes e o conteúdo da ligação são desconhecidos. Mais tarde na manhã de domingo, Fred Murray descobriu que os danos ao seu veículo seriam cobertos pelo seu seguro automóvel. Ele alugou um carro, deixou Murray na universidade e partiu para Connecticut. Às 11h30 da noite, Fred ligou para a filha para lembrá-la de obter os registros de acidentes no registro de veículos automotores. Eles concordaram em conversar novamente na noite de segunda-feira para discutir os formulários e preencher a reivindicação de seguro por telefone. Depois da meia-noite de segunda-feira, 9 de fevereiro, Murray usou seu computador pessoal para pesquisar no Mapquest por indicações de Berkshire e Burlington, Vermont. O primeiro contato relatado por Murray com alguém em 9 de fevereiro foi às 13 horas, quando ela enviou um e-mail para o namorado: "Eu te amo, mas garanhão. Recebi suas mensagens, mas sinceramente, não me senti como falar com muitas pessoas. Prometo ligar hoje. Amo você, Maura." Ela também fez uma ligação perguntando sobre o aluguel de um condomínio na mesma associação de Bartlett, New Hampshire, com a qual sua família havia passado férias. Os registros telefônicos indicam que a chamada durou 3 minutos. O proprietário não alugou o condomínio para Murray. Às 13h13, Murray chamou um colega de enfermagem por razões desconhecidas. Às 13h24, Murray enviou um e-mail a um supervisor de trabalho da faculdade da escola de enfermagem de que ela ficaria fora da cidade por uma semana devido a uma morte em sua família. Ninguém em sua família morreu. Ela também disse que entraria em contato com eles quando voltasse. Às 14h05, Murray ligou para um número que fornece informações gravadas sobre reservas de hotéis em Stowe, Vermont. A ligação durou aproximadamente 5 minutos. Às 14h18, ela telefonou para o namorado e deixou uma mensagem de voz prometendo que conversaria mais tarde. Esta ligação terminou após 1 minuto. Em seu carro, Murray embalado roupas, produtos de higiene pessoal, faculdade, livros didáticos e de controle de natalidade e pílulas. Quando seu quarto foi revistado mais tarde, a polícia do campus descobriu a maioria de seus pertences embalados em caixas e arte removida das paredes. Não está claro se Murray os empacotou naquele dia, mas a polícia na época afirmou que ela havia empacotado entre domingo à noite e segunda de manhã. No topo das caixas havia um e-mail impresso para o namorado de Murray, indicando problemas no relacionamento. Por volta das 15h30, ela dirigiu para fora do campus com seu sedã preto de 1996 Saturn. As aulas na universidade foram canceladas naquele dia devido a uma tempestade de neve. Às 15h40, Murray retirou os $280 de um caixa eletrônico. Imagens em circuito fechado mostraram que ela estava sozinha. Em uma loja de bebidas nas proximidades, Murray comprou cerca de uns $40 em bebidas alcoólicas, incluindo Baileys Irish Cream, Kahlua, vodka e uma caixa de vinho Franzia. Imagens de segurança novamente mostram que ela estava sozinha quando fez a compra. Em algum momento do dia, ela também pegou os formulários de relatórios de acidentes do registro de veículos motorizados de Massachusetts. Murray então deixou Nearest entre 16 e 17 horas, presumivelmente pela Interstate 91 Norte. Ela ligou para verificar seu correio de voz às 16h37, o último uso registrado de seu telefone celular. Até o momento, não há indicação de que ela tenha informado alguém sobre seu destino ou qualquer evidência de que ela tenha escolhido um ponto algum tempo depois das 19 horas. Uma moradora de Woodsville, New Hampshire, ouviu um baque alto do lado de fora de sua casa. Pela janela, ela viu um carro encostado ao banco de neve da Rota 112, também conhecida como Estrada Wilmonozuc. O carro apontou para o oeste no lado leste da estrada. Ela telefonou para o departamento do xerife do condado de Grafton às 19h27 para relatar o acidente. De acordo com o registro 911, a mulher afirmou ter visto um homem fumando um cigarro dentro do carro. No entanto, ela afirmou mais tarde que não tinha visto um homem nem uma pessoa fumando um cigarro, mas tinha visto o que parecia ser uma luz vermelha brilhando de dentro do carro.
potencialmente de um telefone celular. Na mesma época, outro vizinho viu o carro e também alguém andando pelo veículo. Ela testemunhou um terceiro vizinho estacionar ao lado do veículo. Aquele vizinho, um motorista de ônibus escolar que voltava para casa, notou que a jovem não estava sangrando ou visivelmente ferida, mas com frio e tremendo. Ele ofereceu telefonar para obter ajuda. Ela pediu que ele não chamasse a polícia. Um relatório da polícia displeteou, e garantiu que ele já ligara para a não registra nenhuma ligação. Sabendo que não havia recepção de celular na área, o motorista continuou em casa e chamou a polícia. Sua ligação foi recebida pelo departamento do xerife às 19h43. Ele não conseguiu ver o carro de Murray enquanto fazia a ligação, mas notou que vários carros passavam na estrada antes da chegada da polícia. Outro morador local dirigindo para a casa do trabalho afirma que ela passou por cena por volta das 19h37 e viu um SUV da polícia estacionado cara a cara com o carro de Murray. Ela parou brevemente e não viu ninguém dentro ou fora dos carros e decidiu continuar em casa. A alegação desta testemunha contradiz o registro oficial da polícia, que faz a polícia de Aveiro chegar 9 minutos depois. Um Saturn S Series preto de segunda geração, idêntico ao carro que Murray estava dirigindo. De acordo com o registro oficial da polícia, às 19h46, um policial de Aveiro chegou ao local. Ninguém estava dentro ou ao redor do carro. O carro atingiu a árvore no lado do motorista, danificando seriamente o farol esquerdo e empurrou o radiador do carro para dentro do ventilador, tornando-o inoperante. O para-brisa do carro estava rachado no lado do motorista e os dois airbags foram acionados. O carro estava trancado. Dentro e fora do carro, ele descobriu manchas vermelhas que pareciam ser vinho tinto. Dentro do carro, o policial encontrou uma garrafa de cerveja vazia e uma caixa danificada de vinho franzia no banco traseiro. Além disso, ele encontrou um cartão AA emitido para Murray, formulários em branco para relatórios de acidentes, luvas, discos compactos, maquiagem, joias com diamantes, instruções de direção para Burlington, Vermont, o bicho de pelúcia favorito de Murray, e Noquitolte Peril, um livro sobre alpinismo em as Montanhas Brancas. Em falta estavam um cartão de débito, cartões de crédito e telefone celular de Murray, nenhum dos quais foi localizado ou usado desde seu desaparecimento. Mais tarde, a polícia informou que algumas das garrafas de bebidas compradas também estavam desaparecidas. O jornalista Joey McGee, escrevendo para Quincy, Massachusetts Patriot Ledger, resumiu o incidente: em uma curva fechada, ela saiu da estrada. Seu carro bateu em uma árvore. Nesse momento, apareceu uma pessoa que estava dirigindo um ônibus. Um vizinho. Ele perguntou se ela precisava de ajuda. Ela recusou. Cerca de 10 minutos depois, a polícia apareceu e Maura Murray se foi. Entre as 20 e as 20h30, um empreiteiro que voltava da Franconia para casa viu um jovem se movendo rapidamente a pé na direção leste, na Rota 112, cerca de 6 a 8 quilômetros a leste de onde o veículo de Murray foi descoberto. Ele observou que o jovem usava jeans, casaco escuro e capuz de cor clara. Ele não denunciou a polícia imediatamente devido à sua própria confusão de datas, apenas descobrindo 3 meses depois, ao revisar seus registros de trabalho, que havia visto o jovem na mesma noite em que Murray desapareceu. O oficial responsável pela resposta e o motorista do ônibus dirigiram pela área em busca de Murray. Pouco antes das 20 horas, o EMS e um caminhão de bombeiros chegaram para limpar a cena. Às 20h49, o carro foi rebocado para uma garagem local. Por volta das 21h30, o oficial que respondeu foi embora. Um trapo que se acredita ter feito parte do kit de emergência na estrada de Murray foi descoberto enfiado no cachimbo do Saturno. As autoridades só se referiam a Murray como desaparecido às 12 horas do dia seguinte, quase 24 horas após a última aparição confirmada dela. Às 12h36 do dia seguinte, 10 de fevereiro, foi emitido um relatório Fique de olho para Murray. Ela foi relatada como vestindo um casaco escuro, jeans e uma mochila preta. 30. Um correio de voz foi deixado na secretária eletrônica de Fred Murray às 15h20, informando que seu carro havia sido encontrado abandonado. Ele estava trabalhando fora do estado e não recebeu essa ligação. Às 17, a irmã mais velha de Murray entrou em contato com o pai para lhe contar a situação. Ele então entrou em contato com o departamento de polícia de Aveiro e foi informado que, se Murray não fosse declarado seguro na manhã seguinte, o Departamento de Pesca e Caça de New Hampshire iniciaria uma busca. Às 17h17,
Murray foi referido pela primeira vez como desaparecido pela polícia de Averion. Em 11 de fevereiro, o pai de Murray chegou antes do amanhecer em Averion. Às 8 horas da manhã, o New Hampshire Fish and Game, o Murray e outros começaram a procurar. Um cão policial rastreou o perfume de uma das luvas de Murray a 100 metros a leste de onde o veículo havia sido descoberto, mas perdeu o cheiro. Isso sugeriu à polícia que ela havia deixado a área em outro carro. Às 17, o namorado de Murray e seus pais chegaram a Averion. Ele foi interrogado em particular e, em seguida, foi acompanhado por seus pais para interrogatório. Às 19, a polícia disse acreditar que Murray havia chegado à área para fugir ou cometer suicídio. Sua família acreditava que isso era improvável. O namorado de Murray desligou o celular durante o voo para Averion. Em algum momento, ele recebeu uma mensagem de voz que acreditava ser o som de Murray chorando. A ligação foi atribuída a um cartão telefônico emitido para a Cruz Vermelha Americana. Em 12 de fevereiro, o pai e o namorado de Murray realizaram uma entrevista coletiva à noite em Bethlehem, New Hampshire, e no dia seguinte a primeira cobertura da imprensa foi publicada. Às 15h05, a polícia informou que Murray poderia estar indo para a área da rodovia Kancamagus e ela estava listada como ameaçada de extinção e possivelmente suicida. O relatório da polícia também afirmou que Murray estava intoxicada no local do acidente, embora o motorista do ônibus tenha dito que ela não parecia prejudicada. O chefe da polícia de Averion disse que nossa preocupação é que ela esteja chateada ou suicida. Uma semana depois do desaparecimento de Murray, seu pai e o namorado foram entrevistados pela CNN American Morning. A família de Murray expandiu sua busca em Vermont, consternada por as autoridades não terem sido informadas de seu desaparecimento. Embora os casos de pessoas desaparecidas sejam normalmente tratados pela polícia local e estadual, o FBI ingressou na investigação 10 dias depois que ela desapareceu. O FBI entrevistou a família de Massachusetts, e o chefe de polícia de Averion anunciou que a busca era agora em todo o país. 10 dias após seu desaparecimento, a New Hampshire Fish and Game realizou uma segunda busca no solo e no ar, usando um helicóptero com uma câmera de imagem térmica, rastreando cães e cadáveres. A irmã mais velha de Murray descobriu um par de cuecas brancas rasgadas na neve em uma trilha isolada perto da French Pond em 26 de fevereiro, mas testes de DNA descobriram que a cueca não pertencia a Murray. No final de fevereiro, a polícia devolveu os itens encontrados no carro de Murray à sua família. Em 2 de março, a família saiu do motel, exausta com a busca. Fred Murray voltava quase todo fim de semana para continuar pesquisando. Em abril, a polícia de Averion informou de queixas de invasão de propriedade privada. O desaparecimento de Brianna Maitland, em março de 2004, em Montgomery, Vermont, a 110 quilômetros do último avistamento de Murray em Woodsville, fez comparações da mídia e da polícia devido às semelhanças nos desaparecimentos. No entanto, a polícia estadual declarou que não há vínculos entre os dois casos. Em abril e novamente em junho, a polícia de New Hampshire e Vermont negou qualquer ligação entre o caso de Murray e o de Maitland. Em um comunicado à imprensa, eles afirmaram acreditar que Maura estava indo para um destino desconhecido e pode ter aceitado uma carona para continuar naquele local, acrescentando que eles não descobriram evidências de que um crime havia sido cometido. Eles negaram a possibilidade de um serial killer estar envolvido. Em 1º de julho, a polícia recuperou os itens encontrados no veículo de Murray de sua família para análise forense. Em 13 de julho, uma busca por um raio de 1,6 km foi realizada por quase 100 pesquisadores, incluindo soldados estaduais, equipes de resgate e voluntários. Foi a 4ª pesquisa em torno da área do acidente e a primeira pesquisa realizada sem neve no chão. As autoridades estavam mais interessadas em localizar a mochila preta que Murray possuía, mas não encontrou em seu carro. A polícia afirmou que a busca descobriu nada conclusivo. No final de 2004, um homem supostamente deu ao pai de Murray uma faca enferrujada e manchada que pertencia ao irmão do homem, que tinha um passado criminoso e morava a menos de 1,6 km de onde o carro foi descoberto. Dizia-se que seu irmão e a namorada de seu irmão agiram de maneira estranha após o desaparecimento, e o irmão do homem alegou acreditar que a faca havia sido usada para matar Murray. Vários dias depois que a faca foi dada ao pai de Murray, o irmão do homem supostamente quebrou seu Volvo 66. Os membros da família do homem que entregou a faca alegaram que ele inventara a história para obter dinheiro de recompensa na investigação e que ele tinha um histórico de uso de drogas.
Em 2005, Fred Murray pediu ao governador de New Hampshire Craig Benson por ajuda na busca, e apareceu no Tim Montel Williams Show em novembro de 2004 para divulgar o caso. Em 9 de fevereiro de 2005, o aniversário de um ano do desaparecimento de Murray, um serviço foi realizado onde o carro foi encontrado, e seu pai se encontrou brevemente com o governador de New Hampshire, John Lynch. No final de 2005, Fred Murray entrou com uma ação contra várias agências policiais, com o objetivo de ver os arquivos do caso. Em 1º de novembro de 2005, um usuário chamado Tom Davies entrou em um quadro de mensagens chamado Note to Altiperiu, dedicado à discussão do desaparecimento de Murray, e afirmou ter visto uma mochila preta atrás de um banheiro no PMG Osage Overlook, a cerca de 48 km de Woodsville. Murray possuía uma mochila preta. O procurador-geral assistente sênior, Jeffrey Strelzin, declarou que a aplicação da lei estava ciente da mochila, mas não divulgou se havia sido levada para testes forenses. A Liga de Investigadores de New Hampshire, 10 policiais e detetives aposentados, e a Molly Beach Foundation começaram a trabalhar no caso em 2006. Tom Chansak, ex-chefe de polícia e membro do serviço licenciado privado à Associação de Detetives de Massachusetts disse: "Parece que isso é algo além de um caso de meras pessoas desaparecidas. Algo sinistro poderia ter acontecido aqui." O grupo Arkansas Let's Bring Them me ofereceu uma recompensa de $75 mil em 2007 por informações que pudessem solucionar seu desaparecimento. Em outubro de 2006, os voluntários conduziram uma busca de 2 dias a poucos quilômetros de onde o carro de Murray foi encontrado. No armário de uma casa tipo A, aproximadamente 1,6 quilômetros do local do acidente, cães cadáveres supostamente enlouqueceram, possivelmente identificando a presença de restos humanos. A casa tinha sido anteriormente a residência do homem implicado por seu irmão, que havia dado a Fred Murray a faca enferrujada em 2004. Uma amostra de tapete da casa foi enviada à Polícia Estadual de New Hampshire, mas os resultados nunca foram alcançados. Divulgado ao público. Em julho de 2008, os voluntários lideraram outra busca de 2 dias por áreas arborizadas em Averion. O grupo consistia em equipes de cães e investigadores particulares licenciados. O caso de Murray foi um dos muitos citados pelos proponentes de uma unidade de call de caça em todo o estado em New Hampshire em 2009. Seu caso foi posteriormente adicionado à recém-criada unidade de call de caça no final daquele ano. Em 2010, Fred Murray criticou publicamente a investigação policial por tratar o desaparecimento como um caso de desaparecimento de pessoas e não como um crime, e apelou ao FBI para participar da investigação. Jeffrey Strelzin disse em fevereiro de 2009 que a investigação ainda está ativa. "Não sabemos se Murray é uma vítima, mas o Estado